irmão e minha irmã, graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui com vocês novamente, mais uma semana abençoada do Senhor, aqui no culto, às quintas-feiras, em que nós juntos, mesmo pela internet, né, mais conectados para louvarmos ao Senhor, iniciamos essa noite mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então convido você, onde você estiver, na sua casa ou no seu trabalho ou ainda em outro lugar, que você possa se conectar com Deus, colocar a sua vida diante do Senhor para receber da palavra, para orarmos juntos e para também ministrar louvores ao nosso Deus, amém? Porque sabemos que o nosso Deus é maravilhoso, Ele é digno de louvor e adoração. Aleluia, glória a Deus. Convido então você a fechar os seus olhos e vamos orar. Vamos nos colocar diante do Senhor nesse momento. Pedir as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Pai querido, reunidos aqui neste lugar, Senhor, juntos, ó Deus, ó Senhor, em que estamos conectados pela internet, nossos irmãos e irmãs estão entrando agora, aqueles da igreja que participam conosco, Senhor, deste culto online, aqueles que vêm, Senhor, conosco também assistir a Tua palavra, receber de Ti, também, Senhor, estar conectados com o Senhor. Ó Deus, fala conosco, Senhor, essa noite, ministra, Senhor, na nossa vida, o Teu querer, o Teu realizar. Recebe, Senhor, as orações que nós formos fazer, Senhor, aqui. Ó Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja com as nossas vidas. Senhor Deus, também, ministra, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ministra, Senhor Deus, aquilo que precisamos, Senhor, receber do Senhor, que cada vida aqui, Senhor, possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, pedimos esta noite que o Teu poder, o Teu mover esteja conosco, Senhor, nos abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado. A paz do Senhor Jesus, que Deus esteja na sua vida, na sua família. Que bom estarmos em comunhão com o nosso Deus. E eu gostaria também de estar abrindo a palavra do Senhor nessa abertura, nesse momento, e ler junto com você o Salmo 138. Nós vamos ler alguns versículos, eu vou estar falando, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. O Salmo 139, Salmo 139, que fala Deus onisciente e onipotente, para que possamos exaltar o Senhor na sua onipotência hoje. Diz assim, Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. E agora o verso 23, que fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, glória a Deus. Assim como nós lemos aqui o salmista declarando as maravilhas do Senhor, que você possa colocar sua vida diante de Deus essa noite, pedir, Senhor, me sonda, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau que precisa ser mudado, precisa ser tocado pelo Senhor. Então, o momento de nós nos achegarmos a Deus sempre é um momento de nós olharmos para dentro de nós e ver, né, se há em nós algo que precisa ser mudado, pedir perdão ao Senhor, pedir a Deus que esteja
nas nossas vidas, transformando e abençoando. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, que mesmo hoje, depois do seu trabalho, depois dos seus afazeres, nessa noite de comunhão, de nós estarmos aqui louvando a Deus, que você possa participar deste culto, que você possa sentir a presença do Senhor aí do seu lado, na sua casa, e receber a ministração da palavra do Senhor para a sua vida. E antes disso, nós vamos estar louvando e adorando ao nosso Deus. Então, convido você, nesse mesmo espírito, a adorar o Senhor com hinos de louvor e adoração a Deus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Cheguemos, pois, com ousadia, entremos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, no novo caminho que nos consagrou diante do trono da graça, com corações verdadeiros, certeza de fé, cantemos a vitória do Cordeiro, porque Ele é digno de receber o louvor, a glória e o poder. É o Deus exaltado, para sempre adorado. Jesus, Senhor eterno, vencedor. Cheguemos-nos, pois, com ousadia, e entremos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, no novo caminho que nos consagrou diante do trono da graça, com corações verdadeiros, em inteira certeza de fé, cantemos a vitória do Cordeiro, porque Ele é digno de receber o louvor, a glória e o poder. É o Deus exaltado, para sempre adorado. Jesus, Senhor, o eterno vencedor, porque Ele é digno de receber o louvor, a glória e o poder. É o Deus exaltado, para sempre adorado. Jesus, Senhor, o eterno vencedor. Jesus, Senhor, o eterno vencedor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração.
levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Graça e paz, irmãos e irmãs. Deus nos abençoe nessa noite. Estamos aqui então para ouvir mais uma palavra do Senhor para as nossas vidas, nosso culto de louvor ao nosso Deus. Já oramos, já cantamos louvores a Deus. Gostaria de compartilhar uma palavra do coração para você, para o seu coração, do meu coração para o seu coração, ministrando, através da palavra de Deus para as nossas vidas, aquilo que Deus colocou para nós. O título que nós temos colocado, Esther, as estratégias dessa mulher, da rainha Esther. Tem muito sobre a história da Esther que nós podemos compartilhar. E eu vou ler um pedaço específico que fala sobre o tempo dela reagir numa situação específica, que fala também sobre o jejum e a oração, aquilo que faz parte da nossa vida como cristã. Então, Esther 4, quero que você abra aí junto comigo, Esther, capítulo 4, a partir do verso 4. Eu vou ler um pouquinho mais para a gente entender a história dessa mulher, amém? Diz assim: então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardocai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que lhes dera para a servir, e lhes ordenou que a fosse Mordecai para saber o que era aquilo e o motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque
e fez saber a Esther as palavras de Mardecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Aleluia. Vamos orar pela palavra. Obrigado, Senhor, porque nós lemos a tua palavra, Senhor, essa noite. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor aquece nosso coração, porque o Senhor fala conosco. Ministra, Senhor, em nós o teu querer, Senhor. Venha sobre as nossas vidas essa noite, trazendo, Senhor, revelação, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer ministrar, que haja transformação, que haja bênção, Senhor. Ó Deus, e ministra o teu querer em nosso meio, no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Essa palavra de Esther, quero trazer apenas um contexto para você. Esther, a rainha, era judia, e a Esther, né, a rainha que estava ali antes, havia sido deposta, e o rei faz então um chamado a todas as meninas e todas as mulheres que pudessem se tornar rainha, e ela é escolhida no meio de várias outras pelo rei a se tornar a rainha naquele lugar. E ali ela então se coloca acima de outras pessoas. Ela tem uma autoridade, ela tem um lugar específico, ela tem algo determinado na vida dela. E assim, comparando na nossa vida, muitas vezes nós passamos por momentos em que nós almejamos, galgamos, procuramos e lutamos por alcançar certos lugares na nossa vida. Mas quando nós chegamos lá, nós nos encontramos em algumas situações que nos fazem até desistir de todo o processo que nós fizemos. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já almejei uma vez, muito, né, um emprego. E aí quando eu cheguei naquele lugar, em que me coloquei naquele lugar para trabalhar com aquelas pessoas, eu não gostei do ambiente, como era feito, não o serviço em si, mas dos relacionamentos das pessoas, e me entristeceu muito. E aqui eu vejo, e claro, né, entrei em oração, e o Senhor me livrou ali daquele lugar, um laço, né, de pessoas perniciosas que não eram boas para o convívio. Então, eu não sei como que você tem o seu convívio no seu dia a dia, no seu trabalho, no lugar onde você está. Mas muitas vezes nós temos que conviver com certas situações que nos levam a extremos. E aqui Esther estava assim, porque se levanta um comandante, né, que é o Naamã, e ele começa a confrontar o povo do qual ela pertencia, que era justamente os judeus, o povo de Deus. E ela não havia ainda se declarado, né, como judia naquela época, para o rei. E mesmo sendo rainha, as pessoas só podiam chegar até o rei para falar com ele, se dirigir a ele, aquelas que eram convocadas.
E aí Naamã então se levanta e vai em Mardoqueu ou Mordecai, depende da tradução da sua Bíblia, que é tio de Esther, que acompanha Esther, que ajuda Esther e ajudou ela a chegar até onde ela estava. E Naamã começa a perseguir esse Mardoqueu, o seu tio, a sua família. E ele começa também a confrontar a família de Esther, o povo de Esther, que são os judeus, o povo de Deus. E aí começa uma perseguição. E muitas vezes nós passamos por isso também, perseguições, né? De pessoas, de situações. Às vezes você pensa assim, eu não fiz nada para estar acontecendo isso comigo, mas tal pessoa não gosta de mim, ou tal pessoa nem fala comigo, ou só me dão certo tipo de coisa de trabalho. E às vezes há uma perseguição mesmo espiritual. E aqui eu quero falar com você algumas estratégias que Esther usou nessa situação em que ela se encontrava. Então Mardoqueu, ele começa também a se colocar diante de Deus, né? Ele se coloca numa roupa especial, né? Em panos de saco, para se colocar diante do Senhor, para clamar a Deus, para pedir misericórdia, para que Deus pudesse atuar. E aí, esse texto que nós lemos é quando chega essa situação para Esther, e Esther pergunta o que está acontecendo. E aí ele conta, ele mostra o edito do Naamã contra eles, a perseguição que ele falou, né? Conta a história toda, e aí ela percebe que realmente eles estão em perigo, que há mesmo perigo contra ela e contra o povo de Deus. Aqui ela toma uma decisão, que é uma das estratégias específicas para a nossa vida. Primeiro nós temos que saber que a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Então, aonde você está, como você está, onde você chegou, né? Deus permitiu que você chegasse ali. Então, saiba que a sua vida pertence a Deus, está no controle. Deus está no controle. E você precisa se posicionar aonde você está diante de Deus. Isso Esther fez. Então, ela começa a procurar quem realmente poderia fazer a diferença na vida dela. Ela ia falar com o rei. Mas antes de falar com o rei, ela foi falar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, que é Deus, Todo-Poderoso, aquele que tem o controle tinha controle da vida de Esther, tinha o controle do seu tio, tinha o controle do povo ao qual ela pertencia e tinha o controle de todas as situações. E ela sabia disso, ela cria nisso. Então, uma das estratégias, né, é você saber que você precisa procurar o Senhor para te ajudar, né? Se você é cristão, nós estamos num culto aqui para a igreja, ministrando para a nossa igreja no culto na quinta-feira, mas muitas vezes essa palavra pode estar sendo levada para outras pessoas que nunca até ouviram falar de Deus. Mas se você não é cristão, saiba que há um Deus poderoso que pode fazer, né, uma obra na sua vida, que tem o controle sobre todas as coisas, e é a Ele que nós precisamos primeiramente pedir socorro. E aí Esther se coloca então diante de Deus. Ela conclama para que todas as pessoas que estão ali, que fazem parte do povo de Deus, que fazem parte dos judeus naquele lugar, naquela cidade, né, de Suzã, seja conclamado um jejum. Então, a oração e jejum são duas armas, dois complementos, duas formas de nós nos aproximarmos de Deus, de nós chamarmos a atenção do Senhor, de nós nos consagrarmos. O jejum não vai mudar a visão de Deus, mas vai mudar a situação e trazer a presença de Deus para a situação. Amém? Vai mudar a nossa vida, a nossa estrutura. Vai fazer com que nós estejamos mais sensíveis a Deus, sensíveis à palavra do Senhor. Quando nós nos abstemos, né? Abstemos de algo, esse é o jejum, no alimento,
nós vamos estar sensíveis na nossa carne, cortando a carne para que o espírito seja mais forte. E a oração? A oração é você falar com Deus, a oração é você se colocar diante do Senhor, a oração é você ter um canal direto com o Senhor, né? Uma via de comunicação, assim como nós estamos nos comunicando agora. É você falar e é você ouvir a voz do Senhor. Então, eles estavam passando por uma crise. Qual é a primeira situação, qual a primeira coisa que você faz quando está passando por uma crise? Quando você está passando por algo que você não tem controle? Quando você está numa situação em que você não vê saída? Ali Esther não via saída. Se ela falasse com o rei, ela podia morrer. Se ela ficasse esperando por Naamã, também poderia morrer, né? Porque Naamã já tinha decretado, falado contra o povo de que ia matar todos os judeus. Então ali a morte estava à espreita, estava ali próximo. Então ela vai e se posiciona. E o interessante é a palavra de Mardoqueu, do seu tio, para ela. Falou, olha, saiba que Deus vai levantar livramento para o seu povo. Ou seja, ele tinha certeza de que Deus ia agir para salvar o seu povo. Ia agir para atuar. Ia ministrar para trazer salvação. Ou seja, Deus sempre atua em favor do seu povo, para o seu povo. Amém, amado? E Deus pode atuar na sua vida hoje, pode trazer salvação para a sua vida hoje, pode mudar essa situação que você está hoje, seja ela uma enfermidade, seja ela uma situação de perseguição, seja ela um problema específico no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Então, Esther vai procurar quem ela sabe que pode resolver a situação, quando a situação é muito grave. É algo que nós já tentamos todas as coisas pelas nossas próprias mãos e não conseguimos. Nós temos que nos voltar para o Senhor e clamar e pedir a Deus, entrar em oração, clamando e pedindo a Deus uma intervenção. Então ela sabia que ela precisava fazer algo diferente, né? Para mudar a situação que ela se encontrava. E aí Mardoqueu fala para ela, olha, eu sei que Deus vai trazer livramento, de alguma parte virá livramento para o povo. Mas não acho que você vai se livrar se você não fizer nada. Se a posição em que você se encontra, Deus colocou você aí, Deus colocou você neste lugar para fazer a diferença. Aí ele fala assim, específico, quem sabe não foi para isso que Deus colocou você aí neste lugar. Ou seja, elevou ela rainha, abriu as portas para que ela estivesse ali naquele lugar específico, para poder ser canal de bênção para o povo de Deus ali naquele lugar, porque ela teria acesso direto ao rei. E aí coloca todos em jejum, né? As servas, os servos, entram em jejum ali juntos, ou seja, união no mesmo propósito, o mesmo sentimento de buscar a Deus, ou seja, Deus estava vendo a unidade do povo e se voltar para ele. Quando há unidade, há a presença de Deus. Quando há unidade, há a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, todo o povo se coloca num só propósito, num só objetivo, e buscando somente a Deus. Isso faz toda a diferença. E ali também, né, Mardoqueu se coloca e fala para ela específico, para que ela tomasse uma atitude no lugar onde ela estava. Então o povo ora por ela, jejua por ela e prepara ali um ambiente espiritual para que ela pudesse entrar diante do rei e solicitar. Então ela pega para si isso, ela diz, então eu vou, toma essa decisão. E aí se eu perecer, eu pereci. Mas eu vou lá, diante do rei, pedir clemência ao rei, para que o rei possa nos livrar da mão de Amã. Amã. Se eu falei Naamã antes, me perdoem, eu errei. É Amã, tá bom?
Então, Mordecai e Esther conclamam, né, esse jejum. E todo o povo de Deus ali, os judeus, estão orando a Deus e pedindo: Senhor, livra-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, transforma essa situação, Senhor, faz a diferença na nossa vida, nos livra da morte, né, do laço do passarinheiro, dessa perseguição. E aí, as portas lá do átrio do rei se abre, ela vai, fala com o rei e acha mercê diante do rei, acha graça, ou seja, o rei a recebe, ouve, né? Ela faz ali um banquete, recebe o rei, tem toda uma história, o livro inteiro é falando sobre isso, esse livramento. E aí depois o rei salva, né? Decreta que esse povo não pode ser perseguido. Ele faz um decreto do rei salvando o povo, livrando o povo da morte, da forca. E a forca que o próprio comandante lá, o Amã, general lá do exército, tinha preparado para o tio, né, para Mardoqueu, e o rei decreta que ele é que seria executado naquele lugar. E ao contrário, o tio dela recebe honrarias diante de Deus. Ou seja, nós vemos como Deus muda a situação de uma cidade, a situação de um povo, através da oração e do jejum. E esse tema, esse texto, ele traz para nós como é importante nós sabermos que nós vamos enfrentar crises, situações de perseguição estranhas, mas Deus está ali conosco no controle, nos ajudando em cada processo. Então esteja atento para as suas atitudes, coloque diante de Deus em oração, em jejum, proclame, fala: pastor, eu não sei, eu estou passando por essa situação, gostaria de estar orando, gostaria de estar fazendo um jejum. Faça você, que se tem pessoas na sua casa também que são cristãs, que conhecem a Deus, façam jejum juntos, em família, oração em família com temas específicos. Como é importante nós estarmos orando e nós estarmos clamando a Deus através do jejum, buscando temas específicos. E aqui nós vemos como Deus vem, né? Como Deus livra, como Deus faz milagres. E eu creio essa noite que Deus pode fazer milagres na sua vida. Deus pode trazer livramento para você. Deus pode mudar essa situação que você está vivendo. Eu creio. E nós vamos orar neste momento em prol disso. Coloque aí nos comentários o seu pedido de oração. Coloque aí nos comentários essa situação que você está passando. Nós temos orado pelos irmãos, orado pela irmã Neuza. Temos orado pelos irmãos que estão enfermos na nossa igreja. Eu mesmo passei por um momento de enfermidade que fiquei com minha voz quase 2 semanas, sem voz, totalmente rouca, atacada de sinusite. E nem consegui gravar direito as ministrações, porque eu precisava desse tratamento, desse tempo. E graças a Deus, Deus foi renovando, foi restaurando e me curando para a honra e glória do Senhor. E estamos em oração o tempo todo. Precisamos estar em oração, porque Deus age através das nossas orações. Assim como Deus agiu naquele povo, assim como Deus agiu na vida de Esther, Deus vai agir na sua vida. Creia em nome de Jesus. Vamos orar agora. Em nome de Jesus, feche os seus olhos aonde você estiver. Se concentre agora junto comigo em oração. Comece a clamar, coloca diante de Deus agora os seus pedidos. Se você quiser escrever aí os pedidos. Ó Deus, o Senhor sabe. Ó Deus, nós entramos agora junto com o teu povo em oração neste momento. Nós clamamos. Sabemos que a Esther usou de estratégias específicas, Senhor, para vencer a batalha da sua vida contra os perseguidores, contra aqueles que se levantaram contra ela e contra o povo, que também é a família. Ó Deus, entra agora, Senhor Deus, nessa situação. Em nome de Jesus, repreende toda ação do inimigo.
Em nome de Jesus, age, Senhor, na vida dessa casa, dessa família. Transforma essa vida, liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. Que haja salvação hoje, que haja cura hoje, que haja transformação. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é poderoso. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu amado. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Vejo você domingo, nossos cultos, amanhã 10h30 e à noite 18h30 na Igreja Metodista em Vital Brasil. Esperamos você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus dê vitória para você, não só hoje, mas esta semana. E coloque aí o seu testemunho. Depois volte aqui e coloque, depois da oração, fiz um período de jejum e o Senhor agiu naquele meu pedido. E coloque aí também se você já fez um jejum específico na sua vida. Eu já fiz vários jejuns. Já consegui fazer ciclos de jejum. Já fiz 21 dias, já fiz 3 dias de jejum. Então coloque aí o quanto que você já conseguiu fazer jejum. Vamos nos desafiar como igreja a estar orando e jejuando em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé.